meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, muito boa tarde para quem estiver assistindo esse vídeo na parte da tarde. Está sendo publicado agora pela manhã às 10 horas, mas você pode estar assistindo em qualquer horário, inclusive à noite. Então, para quem por acaso for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário. Não vira? Um Augusto Leitão responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão, lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitonaadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso vídeo, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Meus amigos, muito boa tarde. Agora, quem estiver assistindo na parte da tarde, nosso e-mail é atendimento@augustoleitonaadvocacia.com.br, tá? Então eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer primeiro a presença de todos que compareceram nas palestras, no ciclo de palestras sobre o sistema de proteção social. Tivemos aí um oficial general da aeronáutica, tivemos uma colega minha que fundou a Comissão de Direito Militar, da qual sou presidente hoje, e ela trabalha mais na área estadual, a doutora Gislene Santos, o doutor Teodoro Chagas, que trabalha também na área estadual, e trouxe uma abordagem constitucional dos direitos dos policiais, militares e bombeiros, excelente palestra. A doutora Emanuele Moreira, que trouxe o aspecto das modificações trazidas pelo Fundo de Saúde, a modificação no rol de dependentes dos estatutos militares, que impactou diretamente quem podia usar e quem não podia usar o Fundo de Saúde, e o pente fino para cancelar e reduzir e tirar essas pessoas daí, tá? O brigadeiro que tratou dessa matéria, o brigadeiro Williams, ele trouxe um estudo comparado de vários países, de quanto se gasta com as Forças Armadas, quantos militares tem para cada país e que posição o Brasil ocupa nisso. E a gente fala que as Forças Armadas são caras, que se gasta muito com as Forças Armadas, a gente vê o quanto é gasto e o quanto é investido também com as Forças Armadas nos outros países. A gente vê aqui muitas dessas informações de que aqui se gasta muito com Forças Armadas são informações inverídicas, são informações falaciosas, tá? Então, registrado aqui isso, e eu queria dizer a vocês que foi muito interessante, muito bom o evento. Eu pude falar sobre o aspecto central, eram os pentes, os tipos de pente fino, que eu já fiz vídeo aqui no canal, mas era a insegurança jurídica que isso traz, né, de poder ficar revendo, anulando atos de reforma, e o militar, a pensionista, não sabe se está certo, se não está certo, se vai entrar no pente fino, se vão revisar, se vai cair, se ele vai perder, se ele vai sair de folha, se vai perder o empréstimo consignado, alguma coisa. Então eu tinha prometido que eu não ia fazer exatamente a mesma palestra, obviamente, mas eu fazia assim, sintetizar alguns pontos que eu tratei lá no congresso, eu gostaria de falar com vocês aqui. E a gente já vai começar, tá? Foi muito, muito, muito legal. Eu queria agradecer também, antes de mais nada, agradecer a OAB, que fez uma cobertura incrível, fotográfica, fez matérias muito importantes, que estão mencionadas algumas frases dos palestrantes, muito, muito bom. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem depois a matéria da OAB. A revista da Sociedade Militar, que estava lá, estava o senhor Robson, que além de tirar foto, fez questão de conversar comigo, o doutor Cláudio Lino, que estava lá também, e outras pessoas que foram militares da ativa, foram militares da reserva, colegas meus, ex-colegas meus. Foi um evento excelente. Quero deixar o meu muito obrigado aqui. E as matérias da revista Sociedade Militar que se relacionam com o evento estão aqui na descrição para vocês lerem. A matéria da OAB também, tá? Então, basicamente, o que eu tinha trazido de assunto lá para esse painel era o sentimento que as pensionistas e os militares têm de insegurança jurídica com relação a esse monte de mudança que está tendo desde a Lei 13954 de lá para frente. Porque eu fui militar das Forças Armadas até 2017. E eu trabalhei lá com 2, 3 leis, uma medida provisória, um decreto, e acabou. E assim, claro, as ICAs, né, instrução do comando da aeronáutica, eram normas internas, algumas delas elas não tinham, elas não deveriam ser, essas ICAs, algumas delas até afrontavam alguma coisa com relação à Constituição,
nós informávamos os nossos superiores disso, e nem sempre isso era acatado, nem sempre isso era modificado, mas assim, algumas vezes era. Então, eu trabalhei com muito pouco material, eu achava aquilo muito restrito, eu jamais pensava em trabalhar com isso, até que eu comecei a gostar mais. E, e aí eu optei por trabalhar com isso e estou feliz, satisfeito e sou suspeitíssimo para falar do sistema de proteção social ou para criticar a matéria. E eu comecei a palestra lá dizendo o seguinte, que a gente primeiro eu convido advogados novos ou que estejam na área previdenciária, que estejam querendo aprender a parte dos militares, porque os militares eles têm um sistema de proteção social, eles não têm um regime de previdência. Os militares eles estão sujeitos a um sistema de proteção diferenciado, que não é previdência. E aí tem toda uma discussão se é previdência, se não é previdência, eu entendo que não é. Os militares contribuíram a vida toda para a pensão militar. A reserva e a reforma são graciosas pelo fato de o militar ter servido a pátria. Não é por isso que... Não é para isso que o militar contribui. O militar não contribui para ter sua aposentadoria igual ao civil. É diferente. Então, aproveitando o gancho, o militar não se aposenta, o militar não é segurado, o militar não é... Tem outro nome parecido com segurado. Tá? Então, o militar é militar. E quando ele morre, ele é instituidor. Tá? Ele não é nada disso, nenhum desses outros termos. Tá? Eu fiz um convite aos advogados que quisessem mudar de área, agregar essa área, participar também dessa área, porque era um congresso muito mais voltado para advogados. Né? Então, aqui, ó, o que gerou, além da Lei 13.950 ter tantas modificações, e eu disse que a gente, até hoje, 22 anos depois, a gente discute quais são os aspectos da medida provisória 2215, e aí se aplica, se não aplica, tem uma decisão dizendo que é favorável, que um e-mail inclui a contribuição de imposto acima, ou que não inclui. Então, até hoje se discute a medida provisória 2215. Acabou de sair a Lei 13.954, que ela é muito mais severa que a 2215, mexe em muito mais direitos. Eu acredito que a gente vai falar ainda da Lei 13.954 por muito tempo, por muitos anos, a menos que ela venha a ser declarada inconstitucional, o que não aconteceu ainda. Então, falei para vocês isso, a gente tinha antes ali os estatutos militares, a lei de pensões militares, o decreto que regulamentava a lei de pensões militares, a medida provisória, 2215, e o decreto que regulamentava a medida provisória. 1, 2, 3, 5 diplomas, tá? Hoje, gente, a gente tem esses mesmos 5, mais um decreto novo de pensão militar, a própria lei 13.954, um decreto novo que regulamenta o artigo 112A, o decreto 10.750, que faz esse amplo pente fino de despromoção e anulação e cassação de atos de reforma, uma portaria nova de ressarcimento erário, uma portaria nova de critérios de saúde, modificando os critérios de saúde para que possam ser concedidos isenção de imposto de renda ou isenção de... ou reforma com imposto acima. Que mais? Portaria sobre prova de vida agora é online, ainda é aceita e ainda é feita presencial, mas preferencialmente é feita online. Uma portaria nova que mudou os critérios médicos para dificultar também que aquele militar consiga imposto de renda, para dificultar que aquele militar consiga, além de ter isenção de imposto de renda, ter direito ao posto acima pela reforma. Uma portaria que trata totalmente de limite atuarial, que quer saber, que quer listar e quer fazer estatística de onde é que está sendo gasto o dinheiro. Isso é perigoso porque a partir do momento que o Congresso souber que se gasta tanto com filhas, tanto com viúvas, tanto com inválidos, daqui a pouco eles vão pensar em mexer em alguma lei, justamente para tirar uma fatia, tirar as pessoas que mais utilizam. E aí nós temos aí um cenário de pandemia, com ações de acumulação de adicionais, ações de afastamento da contribuição, o tema 921 que eu abomino, que é o que diz que não pode ter rendimentos, e aí só esse tema está ensejando um monte de revisão administrativa de pente fino por conta do TCU. O decreto 727 de 2021, ele é um tipo de agrado, ele permite que militares de alto escalão ocupem cargos aí na ANAC, cargos no DENIT, no antigo DENIT, cargos em vários outros lugares, e que isso conte como efetiva atividade militar, conte tempo de serviço, uma série de coisas que não acontecia antes.
E 2 decretos aí que modificaram as gratificações dos militares e que modificaram o próprio decreto 4703 de 2002, que regulamentou a medida provisória 2215. Então, vamos comparar. Eu tinha 5 diplomas antes e agora eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E pensa que desses 13 a mais aqui, a maioria está tirando direitos, tá? Então a gente tem isso existe, está acontecendo. E é uma pena que esteja sendo feito dessa forma, às vezes de maneira errada, sem contraditório, sem ampla defesa, não permitindo que a pessoa se defenda, fazendo a pessoa se defender num setor com uma plaquinha em cima escrito fraude, essas coisas eu falei lá no Congresso. Pente fino da Marinha, do Exército, da Aeronáutica sobre fundo de saúde está acontecendo. O Exército fez uma portaria dizendo que em até 5 anos ele ia tirar todo mundo que tivesse incompatível com a Lei 13.954. Já se passaram 2 anos e meio. Daqui a pouco esse prazo termina. E muita gente está saindo, muita filha está saindo, ex-esposa está saindo, muita gente está saindo. Algumas conseguem retornar judicialmente, mostrando a sua condição, a sua situação e mostrando que às vezes quando era regulamento, né, o regulamento não pode afastar a lei, melhor, isso é o melhor ângulo, o melhor ponto. Mas agora a Lei 13.954, que é lei, modificou a lei. E aí fica mais difícil a gente dizer que não pode ser modificado. Apesar de que tem artigos aí, como o artigo 157 do Estatuto, que nos diz que é proibido os artigos desse Estatuto modificarem situações anteriores. E o artigo 112A, tanto o artigo 112A, que trata da desreforma, anulação de atos de reforma, quanto o artigo 50, parágrafo 2º, parágrafo 3º, são artigos do Estatuto dos Militares, modificados e trazidos pela Lei 13.954, mas são artigos do Estatuto. Então, só pode modificar dali para frente, de acordo com o 57. Que mais? Revisão de atos de reforma, já embalando aqui para o 112A. O artigo 112A do Estatuto dos Militares, ele vem e diz o seguinte: olha, vamos chamar os militares a qualquer tempo para fazer revisão dos seus atos de reforma. Se não estiverem mais presentes os motivos que ensejaram, a gente corta. Se não estiverem mais presentes, se nunca devia ter sido concedida, a gente anula. Acontece que, no meu bom entender, se aplica aqui sim a decadência. O artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, o artigo 157 e o artigo 54, o artigo 157 do Estatuto e o artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, por mim, eu imprimo e coloco eles num quadrinho. A doutora Emanuele trouxe isso lá num dos seus slides PowerPoint. Eu brinquei com ela que eu queria imprimir ele e colocar ele num quadro, porque eu uso muito. Eu gosto muito desses artigos e eu gostaria muito que eles fossem mais respeitados, tá? O que mais? Revisão dos atos aqui do 112A. O 112A diz o seguinte: olha, se chamar o militar e der apto, ele pode ser que ele perca aí trânsito julgado, se ele for temporário e tinha menos de 10 anos, ele vai ser colocado na rua. Se ele era militar de carreira e está reformado por invalidez, talvez ele perca a reforma por invalidez, ou ele continue reformado por invalidez sem o posto acima. Comum, impossível isso acontecer. Essa modificação de critérios médicos só abastece isso, uma portaria nova, criando novos critérios, dificultando o acesso à reforma, dificultando o acesso à isenção de imposto de renda. Teto constitucional já houve no passado um grande pente fino, mas tem ainda, digamos que eles baixaram a régua, deixaram ainda mais difícil, para pegar uma espécie de sintonia fina aí do que está faltando de teto constitucional. E aí, por exemplo, a pessoa está sempre dentro do teto, nunca teve problema, sempre dentro do teto, e aí de repente veio o 13º e ela passa do teto. Mas o 13º pode, não é uma parcela que integra regularmente a remuneração daquela pessoa, infelizmente. Mas acontece que eles têm feito isso, as pessoas têm que ter tido tempo, dinheiro, né, para contratar advogado, se dirigir à sessão correta, redigir o requerimento, quem fizer sozinho, e entregar isso no Exército da Marinha. Bom, por último, a situação dos ex-combatentes. Aqui, muito complicado, porque os ex-combatentes tinham alguns requisitos que eles precisavam cumprir depois da guerra para continuar, para poder receber a pensão militar do ex-combatente. O ex-combatente, em vida, recebia pensão. Não é para ser reformado, não é para receber proventos de reforma, é para receber pensão.
E esses ex-combatentes, eles ficaram recebendo por um tempo, faleceram, a viúva passou a receber, aí a viúva optou por receber a 859. Quando vem a morte da viúva e vem se habilitar as filhas, elas pedem para se habilitar pela Lei 4242, porque elas sabem que pela Lei 859, filha maior não tem direito. Então ela pede a 4242 e ela sabe que a 4242 se aplica com a Lei 3765, que é a filha de qualquer condição, e com isso ela pede a habilitação na qualidade de filha de ex-combatente, mas tem sido muito, 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 muito negado, porque o STJ está decidindo de uma forma, dizendo que as filhas não podem ter direito se elas tiverem qualquer um daqueles requisitos do artigo 30. E é assim, uma súmula que tem no TRF2 aqui no Rio de Janeiro, que é a súmula de número 60. Então a gente tem isso acontecendo com relação aos ex-combatentes, muito ruim, porque tem pessoas que estão corretas, nunca fizeram nada de errado, e recebem uma cartinha em casa dizendo que ela está acumulando ilegal. Como assim ilegal? Por que não me disseram antes? Por uma mudança de entendimento da administração. E quando acontece a mudança de entendimento da administração, teria que ser só para novos atos depois daquela mudança, e não olhar para trás e querer retroagir. Está aí feita a minha crítica com relação a isso, tá? Que mais? Aí você pega tudo isso e joga num cenário que as pessoas não estão se vendo, que não estão se dirigindo à repartição pública, não está tendo audiência, ou quando está tendo audiência agora, de um tempo para cá, já tem remota, bem, constatação oral, com tempo para o advogado falar, tudo funcionando, mas até pouco tempo atrás não tinha. Bota um cenário de pandemia, bota um cenário de desemprego, e aí a gente tem tudo desse jeito, com mais ainda um agravante, que é o INSS, eu coloco assim, desse jeito, o INSS sendo INSS, dificultando tudo. E aí eu tratei de um tema por tema desses aqui, o nosso vídeo já está ficando longo, eu quero devagarinho começar a encerrar com vocês aqui. E aí quando eu falo que é diferente de o Poder Judiciário pensar se está certo, se está errado, se está de acordo com a Constituição, se está de acordo com as leis, se aquela portaria pode ou não estar de acordo com a lei ou com a Constituição, começa assim, o Poder Executivo está preocupado com a sua folha, com o caixa do Tesouro Nacional, o Poder Legislativo também. Tudo bem, o Poder Legislativo ele vai fazer as leis que viabilizem uma melhor arrecadação, e aí tem que respeitar às vezes anterioridades, às vezes anterioridade não às vezes mal, tá? Tudo isso tem que ser feito. Mas o Poder Legislativo pode fazer isso. Pode fazer emenda? Pode, faz parte do Poder Constituinte reformador. O Congresso e a Câmara e o Senado que vão fazer. Quem é que não pode estar no meio dessa confusão de folha de pagamento, de querer enxugar a folha de pagamento de qualquer jeito? É o Poder Judiciário, gente. O Poder Judiciário tem que estar preocupado com a legalidade, com a moralidade, com os princípios constitucionais, com os princípios da administração, com o princípio do concurso público, quando o assunto for esse. O Judiciário não pode estar preocupado em enxugar a folha. Isso está errado, porque aí o Judiciário vai nos entregar uma prestação judicial ruim, pífia. Entenderam? Bom, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, já falei. E aí, além dos poderes, nós temos aí as Forças Armadas que fazem, escrevem e dizem assim, só vale o que está escrito. As Forças Armadas que fazem isso, que dizem que só fazem o que está escrito, eles estão certos. Por quê? Porque as Forças Armadas são um órgão do Poder Executivo. E como órgão do Poder Executivo, eles estão atrelados ao princípio da legalidade e eles não podem fazer algo diferente do que aquilo que está previsto em lei. Tá? O Tribunal de Contas da mesma forma, mas o Poder Judiciário é o poder que tem mais poder e que pode, inclusive, não aplicar a lei e dizer assim, eu vou fazer uma situação diferente, porque no caso concreto exige isso, isso se chama equidade, tá? E é possível, tem juiz que faz isso. Então eu queria comentar com vocês aqui que o Poder Judiciário não pode participar dessa marcha de enxugamento a qualquer custo da folha. E está participando. Isso que é o problema. Nós, advogados e também militares, né, tem que estar atentos a esse tipo de situação para correr aos canais necessários, para ajuizar a ação quando precisar e não se calar e não deixar isso acontecer, porque se tudo ficar
simplesmente dessa forma, daqui a pouco a gente não vai ter mais direito nenhum, daqui a pouco acabou a pensão militar, daqui a pouco o militar vai ter que trabalhar 10, 12, 14 horas por noite, entendeu? E eu trouxe aqui os slides do fim. Eu disse, também lá para fechar a palestra, que o papel principal dos advogados num cenário desses é ajudar a restabelecer a ordem das coisas. É minimizar os danos trazidos pela Lei 13.954 com requerimentos administrativos, com ações, com aquilo que se tiver em mãos. E além de fazer isso, participar de forma efetiva, presente, da reestruturação das pessoas e da reestruturação do bem-estar e também da segurança jurídica que foram corrompidos, corroídos mesmo pela Lei 13.954, que passou por cima de coisa julgada, de direito adquirido, de ato jurídico perfeito, muitas vezes. Aí as pessoas dizem, mas não tem direito adquirido, acabou o direito adquirido. Não. O direito adquirido continua lá no artigo 5º da Constituição Federal. Quem é que diz diferente? Quem é que pode dizer se aquilo se aplica ou não aplica? É o STF. O STF, ele é o guardião da nossa Constituição. Então é isso. Então vamos ficar atentos às próximas eleições, vamos ver quem é que vão ser os candidatos e vamos procurar votar direito. Eu estou compartilhando isso com vocês porque eu também estou com muita dificuldade, tá? Então fiquem com Deus. Amanhã, hoje é segunda, vocês estão vendo aqui, amanhã tem vídeo de novo, quarta tem vídeo de novo, tá? Então fiquemos todos atentos e acompanhando aí, tá bom? Nosso e-mail, atendimento@augustoleitomadvocacia.com.br. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe seu comentário. Não viram Augusto Leitão Responde. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.